Bem-vindos ao Globe Glimmers. Hoje vamos falar sobre Burkina Faso. O presidente de Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré, está causando um rebuliço. O interessante é que não se trata de uma tomada de poder típica. Na África, as pessoas realmente estão gostando desse cara. Elas veem um líder que não tem medo de arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. Então, o que está deixando as pessoas tão entusiasmadas com o capitão Traoré? Bem, vamos analisar a situação. Aqui estão 5 razões pelas quais o capitão Traoré está conquistando os corações e mentes das pessoas em todo o continente. Apertem os cintos, porque vai ficar interessante. Então, o capitão Traoré não é um político de carreira. Não é o tipo de pessoa que passou a vida em escritórios com ar-condicionado, apertando mãos e fechando acordos em jantares chiques. Não, a trajetória do Traoré é bem mais rústica, bem mais visceral. É um homem que conhece o cheiro de pólvora. Ele sentiu o calor da batalha, a adrenalina do combate e a dura realidade da vida na linha de frente. É um soldado entre soldados, treinado na arte da guerra, curtido nos campos de batalha. De exercícios de treinamento exaustivos a cenários de combate reais, Traoré viu de tudo. Ele não é apenas um líder, é um guerreiro. Estamos falando de unidades de artilharia, experiência em combate, pacote completo. Ele liderou homens em combate, elaborou estratégias sob fogo inimigo e tomou decisões em frações de segundo que fizeram a diferença entre a vida e a morte. Esse homem tem uma lista de conquistas maior que a minha última nota fiscal do iFood. Medalhas, citações, tudo o que você imaginar. Seu histórico militar parece um filme de ação, cheio de histórias de bravura e resiliência. Ele até participou dos esforços do governo anterior para combater os insurgentes. Estava na linha de frente, arriscando a vida para proteger seu país de ameaças internas. Mas veja só, ele viu a corrupção, a ineficiência, a forma como as coisas eram administradas e pensou: não, isso não pode continuar assim. Ele viu em primeira mão como o sistema abandonava as pessoas que deveria proteger. E foi aí que ele decidiu tomar as rédeas da situação. Ele não ia ficar de braços cruzados vendo seu país desmoronar. Ele se posicionou e ao fazer isso, mudou o curso da história. Não estou dizendo que um golpe de Estado é a solução, mas temos que admitir que há algo de admirável em um homem que está disposto a arriscar a vida pelo que acredita. É um ato ousado que exige muita coragem e convicção. Claro, a comunidade internacional está lá. Capitão, golpes de Estado são tão fora de moda. Eles veem isso como um retrocesso, uma volta à instabilidade. Mas nas ruas de Burkina Faso, a história é outra. As pessoas lá têm uma perspectiva diferente. Elas veem a realidade da sua vida cotidiana, as lutas, as dificuldades. As pessoas estão cansadas do mesmo discurso. Estão fartas do status quo, de líderes que prometem mudança, mas não entregam nada. Elas buscam algo diferente, algo real. Estão cansadas de promessas vazias e de líderes que estão mais interessados em encher os próprios bolsos do que em servir o povo. A corrupção tem sido um câncer que corrói o tecido da sua sociedade. Elas veem em Traoré uma lufada de ar fresco, um homem de ação, um líder que não tem medo de sujar as mãos. É alguém que entende a sua dor, as suas lutas e que está disposto a lutar por elas. E isso, meus amigos, é poderoso. É o tipo de liderança que inspira esperança, que acende uma faísca no coração das pessoas. É o início de uma nova era, a aurora de um novo capítulo na história de Burkina Faso. Sejamos francos,
A corrupção é uma praga em muitas partes do mundo e a África não é exceção. É um problema profundamente enraizado que assola o continente há décadas, afetando todos os níveis da sociedade. É como aquele mosquito chato que fica zumbindo no seu ouvido. Só que em vez de sugar seu sangue, ele suga a vida de nações inteiras. A corrupção drena recursos, sufoca o desenvolvimento e perpetua a pobreza. Mas Traoré, ele chega com seu inseticida. Ele está determinado a erradicar essa praga de uma vez por todas. Ele deixou claro que a corrupção não será tolerada sob sua vigilância. Seus discursos são cheios de promessas de transparência e responsabilidade, tipo acabou a mamata. E ele não fica só na conversa, ele coloca a mão na massa. Traoré já começou a implementar políticas para garantir maior transparência nas operações governamentais. Uma de suas primeiras ações, atacar os contratos governamentais suspeitos. Ele está acabando com a era dos acordos secretos e do nepotismo. Sabe aqueles esquemas de sempre? Sabe aqueles acordos obscuros, onde o tio de alguém consegue um contrato milionário para fornecer palitos de dente? Pois é, esses mesmos. Ele está garantindo que os contratos sejam concedidos por mérito e não por relações. Ele também prometeu responsabilizar os funcionários corruptos, independentemente de sua posição. Isso significa que até as figuras mais poderosas não estão imunes à justiça. Agora, se ele realmente conseguirá fazer isso, é outra história. O desafio é imenso e os riscos são altos. É como tentar enxugar gelo. A corrupção é como uma hidra. Você corta uma cabeça, duas crescem no lugar. É uma batalha constante que exige vigilância e esforço contínuos. Mas pelo menos ele está tentando, né? Seus esforços não passaram despercebidos e ele está conquistando o apoio do público. E isso é mais do que se pode dizer de muitos líderes. Muitos prometeram mudanças, mas não conseguiram entregar. Traoré é diferente. Ele age. As pessoas o veem enfrentando os figurões, aqueles que se safam há anos, e pensam: finalmente, alguém com coragem para fazer alguma coisa. É um sopro de ar fresco em um sistema que há muito sufoca sob o peso da corrupção. É como assistir a uma história de Davi e Golias, só que em vez de um estilingue, Davi tem um exército inteiro atrás dele. A guerra de Traoré contra a corrupção está apenas começando e o mundo inteiro está assistindo. Burkina Faso, como muitas nações africanas, tem suas divisões internas. Essas divisões não são apenas políticas, mas também profundamente enraizadas em diferenças étnicas e regionais que existem há gerações. Diferentes grupos étnicos, diferentes regiões, todos buscando poder e influência. A competição por recursos e influência política frequentemente leva a atritos e, às vezes, a conflitos abertos. É como uma eterna cabo de guerra e a corda está começando a se desgastar. As tensões constantes entre esses grupos deixaram a nação em um estado de tensão perpétua. Mas Traoré, ele está tentando ser aquele que diz: ei, por que não tentamos todos relaxar e trabalhar juntos pela primeira vez? Sua abordagem é revigorante, visando unir as pessoas em vez de dividi-las. É que nem aquele ditado, né? Juntos somos mais fortes. Ele estendeu a mão para diferentes facções, tentando construir pontes e promover um senso de unidade nacional. Seus esforços incluem diálogos com líderes comunitários, iniciativas locais e políticas inclusivas. Ele até integrou membros de diferentes grupos em seu governo, o que é como convidar o time de futebol rival para um churrasco depois de um jogo particularmente difícil. É um gesto que diz: podemos ser concorrentes, mas também podemos ser amigos. É um gesto ousado, precisa-se dar o devido crédito.
Em um país onde a desconfiança é profundamente enraizada, estender um ramo de oliveira não é pouca coisa. Agora, se vai funcionar bem, essa é a pergunta de R$1 milhão. As apostas são altas e o caminho para a unidade é repleto de desafios. Velhas feridas são profundas e é preciso mais do que alguns apertos de mão e sessões de fotos para curá-las. As cicatrizes de conflitos passados não são facilmente esquecidas. Mas ei, pelo menos ele está tentando, né? Em um mundo onde muitos líderes preferem governar pela divisão, os esforços de Traoré para unir são um sopro de ar fresco. E em um continente frequentemente assolado por divisões e conflitos, qualquer tentativa de unidade é um passo na direção certa. É um sinal de que talvez, apenas talvez, as coisas possam mudar. As pessoas estão cautelosamente otimistas. Elas viram líderes irem e virem, cada um com promessas de mudança, mas poucos cumpriram. Já viram muitos líderes fazerem promessas de unidade, apenas para voltar aos velhos hábitos quando confortavelmente instalados no poder. O ciclo de esperança e decepção é familiar demais. Parece até novela mexicana, mas há um vislumbre de esperança em seus olhos, uma faísca de crença de que talvez, apenas talvez, desta vez, as coisas serão diferentes. Os esforços sinceros de Traoré despertaram um senso de possibilidade, uma crença de que a unidade é alcançável. Convenhamos, administrar um país custa caro. É como tentar acompanhar o estilo de vida das Kardashians, só que em vez de bolsas de grife, a gente compra tanques e caças. E Burkina Faso, digamos que não foi abençoado com a economia mais robusta do mundo. Mas o Traoré, ele tem um plano. Ele quer estimular as indústrias locais, sabe, tornar Burkina Faso autossuficiente, uma manga de cada vez. Ele também prometeu investir em educação e saúde, porque, poxa, não dá para ter uma economia forte se a mão de obra está doente e analfabeta. Agora, como ele vai pagar tudo isso? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Burkina Faso não está nadando em dinheiro. Mas, ei, todo líder pode sonhar, né? E quem sabe, talvez ele tire um coelho da cartola. Coisas mais estranhas já aconteceram. As pessoas estão cheias de esperança, mas também um pouco céticas. Elas já ouviram tudo isso antes, promessas de prosperidade econômica que nunca se concretizam. Mas há um otimismo cauteloso no ar, uma sensação de que talvez, só talvez, desta vez, as coisas serão diferentes. E é aqui que a coisa fica interessante. Traoré não quer só consertar Burkina Faso, não. Ele pensa grande. Ele fala de uma África unida, um continente livre de interferências estrangeiras, uma potência no cenário global. É um sonho que muitos líderes africanos antes dele compartilharam. De Kwame Nkrumah a Thomas Sankara. E assim como esses líderes, a visão de Traoré está enraizada no pan-africanismo. A ideia de que as nações africanas são mais fortes juntas do que separadas. Ele se manifestou contra o neocolonialismo. A forma como as antigas potências coloniais ainda exercem influência sobre as nações africanas, muitas vezes em detrimento delas. Ele pediu uma maior cooperação econômica entre os países africanos por um continente que não dependa mais de ajuda e doações. Tipo, chega de depender dos outros, né? É uma visão ousada que ressoa com os jovens de todo o continente. Eles estão cansados de ver a África retratada como um lugar de pobreza e conflito. Eles querem ver um continente dono do seu próprio destino, um continente que finalmente realize seu potencial. Agora, se o Traoré consegue realizar essa visão, bem, essa é outra história. Unir um continente não é pouca coisa, principalmente
Um continente tão diverso e complexo como a África. Mas, todo líder pode sonhar, né? E quem sabe, talvez o Traoré seja aquele que finalmente realizará esse sonho. É isso aí, pessoal. 5 razões pelas quais o capitão Ibrahim Traoré cativou os corações e mentes por toda a África. Ele é um militar com uma visão, um reformista com um plano e um líder que não tem medo de botar a mão na massa e chacoalhar as coisas. Agora, se ele vai ter sucesso, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: ele injetou uma dose de esperança e otimismo tão necessários em um continente que muitas vezes carece disso. O mundo inteiro observa, esperando para ver se esse jovem capitão pode realmente corresponder às expectativas e inaugurar uma nova era para Burkina Faso e para a África como um todo.